Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Especial Semana Santa. O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Segunda-feira, à noite no Getsêmani, com os apóstolos, 6 de março de 1945. Já entardeceu e Jesus ainda está no olival, e está lá com os seus apóstolos e continua a falar. Mais um dia já passou. Agora vem a noite e depois vem a manhã. Em seguida vem outro amanhã e depois a ceia pascual. Onde a faremos, meu Senhor? Neste ano estarão também as mulheres? Pergunta Felipe. Mas nós não tomamos nenhuma providência e a cidade está cheia além da medida. Parece que neste ano todos os de Israel, até o prosélito mais distante, acorreram a fim de participarem do rito, diz Bartolomeu. Jesus olha para ele e, como se estivesse recitando um salmo, diz: Reuni-vos, apressai-vos, acorrei de todos os lugares para a minha vítima, que eu imolo por vós, para a grande vítima imolada sobre os montes de Israel, a fim de comer de sua carne e beberdes o seu sangue. Mas qual é a vítima? Qual é? Tu ficas parecendo alguém que ficou tomado por uma ideia fixa. Tu só falas de morte e nos fazes sofrer, diz Bartolomeu com veemência. Jesus ainda fica olhando para ele, deixando de olhar para Simão, que está inclinado sobre Tiago de Alfeu e sobre Pedro, confabulando com eles, e diz: Como? Tu ainda me perguntas. Tu não és mais um daqueles pequeninos que para serem ensinados precisam receber a luz septiforme. Tu já eras bem versado na Escritura antes que eu te chamasse, por meio de Filipe, naquela doce manhã de primavera, da minha primavera, e tu ainda me perguntas qual é a vítima imolada sobre os montes, a qual todos virão para se alimentarem? E me chamas de louco com uma ideia fixa, porque eu só falo de morte? Ó Bartolomeu, como o grito que dão as escoltas, aqui eu estou, na vossa escuridão, que nunca se abriu a luz. Eu lancei uma vez, 2 vezes, 3 vezes o grito anunciador, mas vós nunca o quiseste entender. Vós sofrestes por um momento e depois, como crianças, esquecestes logo as palavras sobre morte, voltastes festivos ao vosso trabalho, certos de vós mesmos e cheios da esperança de que as minhas e as vossas palavras persuadissem sempre mais o mundo a seguir e amar o seu Redentor. Não, só depois que esta terra tiver pecado contra mim, e lembrai-vos que são palavras do Senhor ao seu profeta, só depois é que o povo, e não somente este, único, mas o grande povo de Adão, começará a gemer. Vamos ao Senhor, Ele que nos feriu nos curará, e o mundo dos redimidos dirá: daqui a 2 dias, isto é, daqui a 2 tempos da eternidade, durante os quais seremos deixados à mercê do inimigo, que com todas as armas nos terá espancado e matado, como nós espancamos o santo e o matamos, e o espancamos e matamos porque sempre haverá a raça de Caim, que matará com a blasfêmia e as más obras o Filho de Deus, o Redentor, disparando flechas mortais não sobre sua eterna e gloriosa pessoa, mas sobre as almas deles, por eles resgatadas, matando-as e matando por isso a ele através de suas almas. Só depois destes 2 tempos é que virá o 3º dia,
e ressuscitaremos em sua presença já no reino de Cristo sobre a terra e viveremos diante dele no triunfo do Espírito. Nós o conheceremos, aprenderemos a conhecer o Senhor para estarmos prontos a sustentar, mediante este conhecimento verdadeiro de Deus, a batalha extrema em que Lúcifer desafiará o homem antes que seja dado pelo anjo o toque da 7ª trompa, pela qual se entoará o coro bem-aventurado dos santos de Deus, tendo eles atingido o número perfeito para sempre. Nem o menor dos pequeninos, nem o mais velho dos anciãos poderá jamais aumentar o seu número. O coro cantará: terminou o pobre reino da terra. O mundo passou com todos os seus habitantes para a resenha do juiz vitorioso, e os eleitos estão agora nas mãos do Senhor nosso e do seu Cristo, e Ele é o nosso Rei para sempre. Louvor ao Senhor Deus onipotente, que era, que é e que será, porque Ele assumiu o seu grande poder e entrou na posse do seu reino. Ó, quem de vós será capaz de lembrar-se das palavras dessa profecia, que já ressoava nas palavras de Daniel, ainda com um som velado, mas que agora vibra intensamente pela voz do sábio diante de um mundo atônito e diante de vós, mais atônitos ainda do que o mundo, a vinda do Rei. O mundo continuará gemendo com suas feridas e fechado no sepulcro, meio vivo e meio morto, fechado pelo seu vício septiforme por suas infinitas heresias, o agonizante espírito de um mundo fechado, fazendo seus últimos esforços dentro do organismo que morreu de lepra por causa de todos os seus erros. A vinda do Rei está preparada como a vinda da aurora, e virá a nós como as chuvas da primavera e do outono. A aurora é precedida e preparada pela noite. Esta é a noite, esta de agora. E que é que devo fazer-te, Efraim? Que devo fazer-te, ó Judá? Simão, Bartolomeu, Judas e primos, vós, mais doutos quanto ao livro, reconheceis essas palavras? Não são de nenhum espírito louco, mas elas provêm de alguém que possui a sabedoria. Como um rei que abre com segurança os seus cofres, porque ele sabe onde é que está a pedra preciosa que procura, pois ele a pôs lá dentro. Assim eu cito os profetas, eu sou a palavra. Durante séculos eu falei através de lábios humanos, e por séculos eu falarei através de lábios humanos, mas tudo o que foi dito de sobrenatural é palavra minha. O homem, ainda que fosse o mais douto e santo, não poderia subir, como uma águia com alma, além dos limites deste mundo cego, para colher e dizer os mistérios eternos. O futuro só é presente na mente divina. A estultice está naqueles que, não soerguidos pela nossa vontade, pretende fazer profecias e revelações. Deus logo os desmente e golpeia, porque só um é que pode dizer eu sou e dizer eu vejo ou dizer eu sei. Mas quando uma vontade que não se pode medir, que não se pode julgar, que é aceita de cabeça inclinada por quem diz eis-me aqui, sem discussão, e diz também vem, sobe, ouve, vê, repete, então ela, mergulhada no eterno presente do seu Deus, a alma chamada pelo Senhor para ser voz, vê e treme, vê e chora, vê e jubila. Então a alma chamada pelo Senhor para ser palavra, ouve e, chegando ao êxtase ou ao suor agônico, diz as tremendas palavras do Deus eterno, porque cada palavra de Deus é tremenda, por provir daquele cujo veredito é imutável, cuja justiça é inexorável, e sendo dirigida aos homens, dentre os quais muito poucos merecem amor e bênção, e não serem fulminados e condenados. Pois bem, esta palavra, que é dita e desprezada, não é a causa de tremenda culpa e punição
Para aqueles que, tendo-as ouvido, as rejeitam, assim é. E que é que eu ainda devia fazer-vos, ó Efraim, ó Judá, ó mundo, que eu não tenha feito? Eu vim por te amar, ó minha terra, e a minha palavra foi para ti uma espada que te mata, porque tu a abominaste, ó mundo que matas o teu Salvador pensando que estás fazendo uma coisa justa, pois estás satanizado a tal ponto que nem compreendes mais qual é o sacrifício que Deus exige, sacrifício do próprio pecado, e não o de um animal imolado e consumido com a alma imunda. Ora, afinal, que foi que eu te disse nestes 3 anos? Que foi que eu preguei? Eu disse: procurai conhecer a Deus em suas leis e em sua natureza. E eu me esgotei, como um vaso de argila porosa, quando é colocado ao sol, ao espargir sobre vós o conhecimento vital da lei e de Deus. E tu continuaste a oferecer holocaustos, mas sem primeiro fazer a única coisa necessária, a imolação ao Deus verdadeiro da tua má vontade. Agora, o Deus eterno te diz, ó cidade do pecado, ó povo infiel, e na hora do juízo, contra ti será usado o chicote, que não será usado em Roma e Atenas, que são uns obtusos e não conhecem a palavra e a sabedoria, mas que, como crianças mal cuidadas pela sua nutriz, deixadas como uns animais em suas capacidades, quando passarem para os braços santos da minha igreja, a minha única e sublime esposa, da qual me serão dados à luz inumeráveis filhos dignos de Cristo, tornar-se-ão adultas e capazes, me darão palácios reais e milícias, templos e santos que povoarão o céu como umas estrelas. Então o Deus eterno te diz: não me agradais mais e não aceitarei nenhuma oferta de vossas mãos. Vossas ofertas serão semelhantes ao esterco, e eu a recusarei, jogando-as sobre vossas faces, e elas ficarão grudadas a vós mesmos. Todas as vossas solenidades, que são só exterioridade, causam-me repugnância. Eu cancelo o pacto com a estirpe de Araão e o faço com os filhos de Levi, porque aí está, este é o meu Levi, e com ele eu fiz um pacto de vida e de paz para sempre, e ele me foi fiel pelos séculos dos séculos até ao sacrifício. Ele teve o santo temor do Pai e tremeu pela sua irritação de ofendido, ao som de meu nome ofendido. A lei da verdade esteve sobre a sua boca, e sobre seus lábios não houve iniquidade. Ele caminhou comigo na paz e na equidade, e a muitos afastou do pecado. O tempo chegou no qual, em todos os lugares, e não somente sobre o único altar de Sião, sendo vós indignos de oferecê-lo, será sacrificada e oferecida ao meu nome a vítima pura, imaculada, aceitável ao Senhor. Estais reconhecendo estas eternas palavras? Nós as estamos reconhecendo, ó Senhor nosso, e podes crer, ficamos abatidos como quem tomou um choque, mas não é possível desviar o destino? Chamas a isso destino, Bartolomeu? Eu não saberia dar outro nome. Reparação, este é o nome. Não se ofende ao Senhor sem que a ofensa seja reparada. E Deus, Criador, foi ofendido pelo primeiro que foi criado. Desde então, a ofensa foi sempre aumentando, e não valeu a grande água do dilúvio, nem o fogo que choveu sobre Sodoma e Gomorra para tornar santo o homem, nem a água nem o fogo. A terra é uma Sodoma sem limites, onde Lúcifer passeia livre como um rei, que vem agora uma trindade para lavá-la, o fogo do amor, a água da dor e o sangue da vítima. Aí está, ó terra, o meu dom, eu vim para te dar. E agora iria eu fugir ao cumprimento? Já é a Páscoa, não se pode fugir. Por que não vais à casa de Lázaro? Isso não seria fugir.
pois por ele não serias agredido. Simão diz bem: eu te peço, Senhor, faze o que ele disse, grita Judas Iscariotes, jogando-se aos pés de Jesus. A resposta ao seu ato foi um grande pranto de João, e ainda que bem compostos em sua dor choram os primos Tiago e André. Tu me crês, o Senhor? Olha para mim. E Jesus atravessa com seus olhos o rosto angustiado de Iscariotes, porque ele está realmente angustiado e não fingindo. Talvez seja essa a última luta de sua alma contra Satanás, e ele não a sabe vencer. Jesus o observa e acompanha a luta dele, como um médico poderia estudar a crise de um doente. Depois, ele se levanta tão de repente e com tanta veemência que Judas, apoiado em seus joelhos, é empurrado e cai sentado no chão. Jesus chega até a afastar-se, com o rosto desfigurado, e diz: quereis capturar também Lázaro? Dupla presa e dupla alegria por isso, mas não. Lázaro se reserva para o Cristo futuro, para o Cristo triunfante. Somente um será jogado para além desta vida e não voltará. Eu voltarei, mas ele não voltará. Contudo, Lázaro fica. Tu que sabes tantas coisas, sabes também esta. Mas aqueles que esperam ter ganho duplo, capturando a águia junto com o filhote dela, e os apanharem no ninho e sem esforço, podem ficar certos de que a águia tem seus olhares sobre todos e que, por amor ao seu pequenino, andará para longe do ninho, para que só ela seja capturada, salvando-o. Eu vou ser morto pelo ódio e, no entanto, continuo a amar. Ide, eu fico orando. Nunca, como nesta hora em que estou vivendo, tive tanta necessidade de levar minha alma ao céu. Deixa-me ficar contigo, Senhor, suplica-lhe João. Não, vós todos precisais de repouso, vai. E tu ficas sozinho? E se te fizerem mal? Parece que já estás sofrendo tanto. Eu fico, diz Pedro. Tu irás com os outros. Deixai que eu me esqueça dos homens por uma hora. Deixai-me em contato com os anjos de meu Pai. Eles farão as vezes de minha mãe, que se tortura no pranto e na oração, que eu não quero agravar com a minha desolação e dor. Ide. Não nos dás a paz? Pergunta-lhe o seu primo Judas. Tens razão. A paz do Senhor pouse sobre aqueles que não são opróbrio a seus olhos. Adeus. E Jesus, subindo para uma elevação do terreno, desaparece pelo meio de frondosas oliveiras. É verdade, o que ele diz está mesmo na Escritura. É isso que ouvimos nos dá a entender por que e por quem foi dito, murmura Bartolomeu. Eu o disse a Pedro no outono do primeiro ano, disse Simão. É verdade, mas não. Se eu estiver vivo, não deixarei que o capturem. Amanhã, diz Pedro. Que é que farás amanhã? Pergunta Iscariotes. Que é que te farei? Eu estou falando comigo mesmo. Agora é tempo de conjuras. Nem ao ar eu confiarei o meu pensamento. E tu, que és poderoso, pois assim o disseste tantas vezes, por que é que não procuras proteção para Jesus? Eu o farei, Pedro. Não vos espanteis se eu estiver ausente a qualquer hora. Eu trabalho para ele, mas não o digais a ele. Fica tranquilo e que sejas bendito. Algumas vezes desconfiei de ti, mas disso te peço desculpas. Vejo que és melhor do que nós quando chega a hora. Tu fazes, e eu só sei falar palavras vazias, diz Pedro, humilde e sincero. E Judas ri, como se estivesse alegre pelo elogio. Eles saem dali para fora do Getsêmani e vão pelo caminho que os leva a Jerusalém. Continua em
terça-feira à noite no Getsêmani com os apóstolos.